faremos leitura de 2 versículos. Primeiro, vamos ler em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. E depois vamos ler Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como o senhor pode ver, mas estas águas são péssimas e a terra é infértil. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Lendo aqui agora na versão King. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Prezados irmãos, tem 3 semanas que o pastor nos pediu para separar uma mensagem, e ela já estava separada e a gente acondicionou para ministrar hoje. Então, nenhuma palavra aqui tem direção para qualquer coisa que possa estar acontecendo na igreja nesses dias. A palavra a gente estuda, a gente aplica, a gente pede ao Senhor e ela está aqui. Às vezes as pessoas acham, né? Tem pessoas que acham que aquela palavra foi para mim, está me perseguindo, tá sabendo da minha situação. Irmão, toma posse aí e vai em frente, vai brigar com Deus. Porque não tem só você, a vida continua, tem outras pessoas. E às vezes a mensagem pode parecer que foi para você, mas é o Espírito Santo de Deus falando contigo. São 2 textos que quase os irmãos não ouvem, né, falar. Acho que o de Eclesiástica aqui então, mas nós vamos trazer uma análise para os irmãos aqui nesta noite. A cidade de Jericó é uma cidade famosa na Bíblia e na história secular também. É uma das cidades mais antigas, 11.000 anos, segundo os historiadores. Jericó é famosa pelas suas muralhas, a conquista com Josué, mas ela também vai ficar famosa dias antes e durante o período de Jesus, porque Herodes pode ter sido um péssimo rei, mas foi um excelente construtor. Porque ele vai construir aqui em Jericó um palácio para ele, um palácio luxuoso. Ele também vai construir a base de Tiberíades. Nós estivemos em Jerusalém e pudemos contemplar essas obras que ainda permanecem, algumas delas. O palácio só tem ruínas. Herodes também construiu a fortaleza de Massadas. Era para ele, era a sua casa de veraneio, que depois os judeus vão
se refugiar em Masada. Herodes construiu em Masada ductos de água para abastecer a altura. Se os irmãos forem lá no Google e ver sobre Masada, você vai ver a altura que foi construída, o luxo que ele deu aquela fortaleza para ele, para o seu ego. Mas Herodes construiu também a Cesareia Marítima. Essa Napoleão no século XVIII tentou invadir e conquistar, porque Jericó dá para o mar. Era uma estratégia conseguir aquela entrada. E tem uma estátua enorme do Napoleão Bonaparte, lá em Cesareia Marítima. Alguns conjuntos musicais, o Hilson, até cantores brasileiros já fizeram shows no anfiteatro de Cesareia Marítima, de frente para o mar. Foi Herodes que construiu. E Herodes termina, era o Niemeyer daquela época, né? Ele constrói a esplanada do templo, que hoje nós, quando olhamos, falamos de Jerusalém, a gente vê aquela cúpula dourada. E aquela esplanada do templo, onde tem as mesquitas, também faz parte das obras de Herodes. Ele deu uma revigorada no segundo templo. E o segundo personagem aqui do texto, né? A cidade de Jericó, primeiro. O segundo é o sal. O sal é também o equilíbrio do corpo, da água no corpo. O sal tem função nos impulsos musculares, nervosos, no controle da pressão. O sal também dá sabor, e Jesus vai dizer que se o sal for insípido, para nada serve, a não ser para ser lançado fora, e que vós sois o sal do mundo, da terra, né? E ele serve também para conservação. Em Números 18, 19, você vai encontrar Deus fazendo um pacto com Arão, uma aliança de sal. Está lá. E qual o significado? Porque o sal significava para conservar, manter e expulsar bichos, destruição, deteriorização. Então, ter um pacto de sal significa ter um pacto eterno. E entre os inimigos isso era tão sério, que se os inimigos se encontrassem e perguntassem a frase "há sal entre nós", significava que tinha um pacto, e eles então tinham que fazer valer aquele pacto. Mas ainda temos o princípio ativo dos remédios. Quando você compra uma dipirona, um paracetamol, você tem um sal, que é o princípio ativo. É uma base forte com um ácido fraco que vai montar aquele remédio e mais alguns compostos, de forma que até quando você compra alguns remédios naquelas vidrinhos, sempre vem um saquinho, né, para conservar. Aí você vai encontrar agora os moradores indo até Eliseu. E vamos voltar um pouquinho e dizer que Elias subiu para o céu, e ao deixar cair a sua capa, Eliseu não hesitou em ir com toda a força, com toda a vontade, com todo ânimo. Ele assume aquele ministério e diz: vou levar em frente. Agora a porção dobrada tem que estar comigo. E Eliseu já começa. Elias acabou de subir, Eliseu já começa seu ministério, fazendo uma grande mudança na cidade de Jericó. Isso porque Josué já tinha lançado uma maldição sobre Jericó. Assim que eles conquistaram, eles disseram: maldito o homem que reconstruir Jericó.
nos lançamentos do alicerce, o seu filho primogênito vai pagar o preço. E quando ele encerrar a obra, colocar as portas, o seu filho caçula vai morrer. Agora, quem é o doido, arquiteto, engenheiro que vai querer assumir uma obra que está sob efeito de maldição? As águas são más, as fontes estão contaminadas. A cidade é ótima, tem tudo para dar certo. Eliseu, a cidade é ótima, o Senhor mesmo vê, é agradável. Por isso chamamos ela de cidade das palmeiras. Mas as nossas mulheres estão inférteis. Todas as crianças que nascem, ou nem chegam a nascer porque elas estão abortando. E vemos que há algo ruim nas fontes. A cidade é agradável, mas as fontes estão contaminadas. Eu poderia citar vários personagens, mas eu vou puxar só dois: Saul e Absalão. Imagina esses dois homens curados, sarados. A Bíblia diz que Saul era inteligente, estratégico, conquistou várias vitórias durante as suas guerras. Foi ungido, separado por Deus. A Bíblia diz que Saul não tinha igual. Não tinha igual em detrimento à beleza. Era um homem lindo. A Bíblia diz, alto. Não tinha igual. E Absalão? Você conhece Absalão, você já ouviu. A Bíblia diz que até a planta. Será que eu posso pedir para vocês dar uma olhadinha na planta dos pés? Porque a planta dos pés de Absalão, a Bíblia diz que era bonito. Até a planta dos seus pés era irreparável. Homens lindos, inteligentes, sábios. Se esses homens fossem curados, mas as suas fontes estavam contaminadas. Fontes contaminadas significa que podemos estar olhando com uma ótica, mas as nossas lentes são lentes da rejeição, são lentes de amargura, são lentes de inferioridade, são lentes de malícia. Se a gente pudesse colocar vários óculos, porque cada um veria de uma forma. Se você pegar essas lentes e colocar em pessoas que não têm problema, vai ficar difícil a visão, vai estar distorcida. Lentes que traz a pessoa uma distorção da imagem que elas poderiam estar vendo diferente. Tinham tudo para dar certo. A cidade era boa, estava à beira dos rios, o vento era bom, mas as águas estavam contaminadas. E os homens chegam até Eliseu. Por quê, né? Por que eles foram até Eliseu? Porque eles já tinham visto o que Elias tinha feito. E já corria o boato que Elias teria escolhido Eliseu. E Elias não prometeu nada, ele só disse: se tu me vires quando eu for tirado, o ministério que tu pediu é teu. Vigilância. O pastor falou que vai fazer, eu vou ficar esperando. Não, eu vou ficar orando, eu vou ficar vigilante, eu vou ficar buscando a face do Senhor. E essas lentes,
às vezes faz com que eu tenha não só uma visão distorcida. Você já ouviu alguém brincar, dizer que não está ouvindo bem porque a sua lente está fraca? Já ouviu alguém falar isso? Hoje eu não estou enxergando bem não, eu não estou ouvindo bem não, porque eu esqueci meu óculos. É porque a mensagem não fala, a mensagem tem, mas a mensagem age, entra, bate e volta, porque essas pessoas estão com a lente do que ela quer ver. Ela quer ver malícia, ela só enxerga malícia. Ela quer ver maldade, ela só vê maldade. Ela quer ver amargura. E Hebreus diz assim: cuidado com a raiz da amargura, porque por onde ela passa, ela contamina. Ela contamina você. E se você sentar do lado do amargurado, ele te contagia. É a Bíblia que está falando, não sou eu. A raiz da amargura faz secar os ossos. Eu ainda estou na fonte contaminada. Ele age e reage com base nessas lentes. A mensagem entra, não faz mudança nenhuma. Vem no culto, vem na ceia, vem no culto de oração, faz campanha, entra em campanha e não muda. Os pastores pregam, os presbíteros pregam, as irmãs pregam, as pessoas choram, mas não mudam. Qual é a fonte que você está bebendo? Será que a gente poderia chamar o profeta? E o que ele fez, pastor? Tragam-me um prato novo e põe nele sal. Trouxeram, e ele foi até a fonte das águas. E ele foi até a fonte das águas. E ele foi até a fonte das águas. Ele não mandou ninguém ir. Ele não deu ordem para terceiro. Ele não passou a responsabilidade para ninguém. E ele foi até a fonte das águas. Se esses homens, se essas pessoas que estão com essas visões, com essas lentes, se elas não são curadas, elas fracassam como líderes, fracassam como pai, fracassam como homens, fracassam como profissionais, porque as suas visões estão distorcidas. Procurem observar homens sucedidos, mulheres sucedidas, qual é o princípio ativo deles. E observem os mal-sucedidos. Procurem ver as suas histórias. Eles ainda estão usando as lentes distorcidas, mas precisam usar as lentes de Cristo, do ressuscitado, do restaurado, do redimido. A lente do perdão é olhar com um olhar diferenciado. Jesus disse assim: eu não vim para desfazer a lei, mas eu vim para fazer cumprir. E eu não desfaço nenhum mandamento, mas um novo mandamento vos dou. Qual é? Amar ao próximo. E quando eu prego, o Espírito Santo já pregou para mim, pode ter certeza. Pastor, o senhor faz tudo o que o senhor está pregando? Eu estou me esforçando ao máximo, porque é isso que Jesus quer. Porque quando eu machuco alguém, eu estou machucando a mim mesmo. Quando eu falo, eu estou falando de mim também. Quando eu critico, eu estou criticando de mim também. Não cabe a mim, não me permite. O Senhor disse: faça ao teu próximo o que você quer que te façam primeiro. As pessoas que ainda usam lentes do orgulho não são nada, não tem nada, mas tentam mostrar que tem, tentam mostrar que são. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tende diante do Pai um advogado.
lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Lança toda, não segura nada. Lança toda a ansiedade, todo o medo, toda a tristeza, toda a angústia, porque sou eu, o Senhor, que tenho cuidado de vós. E não quero que ninguém se perca. Antes eu quero transformá-los. Porque vocês, o meu povo me busca, mas os seus pensamentos não são como os meus pensamentos, mas eles precisam olhar com os olhos do próprio Cristo. As águas são más. A cidade de Jericó foi destruída usando o princípio da sabedoria e da obediência. Mas Jesus vai entrar em Jericó e vai curar um cego com o mesmo princípio, só que com estratégia diferente. Entendeu? O princípio é o mesmo, a estratégia é diferente. Não quebre princípios. Não quebre princípios. Jesus disse assim: filhos, se alguém bater na sua face com o dorso da mão, pá, isso era considerado na lei um insulto, não uma agressão, e ele tinha direito de fazer um processo contra a pessoa. Mas Jesus diz: se alguém te der um tapa, oferece a outra. Jesus não quebrava princípio, ele acrescentava. A lei também dizia que se você estava devendo a alguém, o credor tinha direito de pedir as suas roupas, e você tinha que dar, senão você ia ser preso. Então, se você estava devendo, pegou dinheiro emprestado, não conseguiu pagar, você tinha que dar a sua túnica. Eles vestiam uma roupa e botavam uma capa por cima. E Jesus diz assim: se você for o credor, perdoe a dívida, mas se você é o devedor, além da túnica, dê também a capa. Jesus não quebra princípio. E Jesus vai um pouco mais além. A lei dava direito ao estrangeiro, a qualquer um que se sentisse medo de caminhar qualquer hora que fosse do dia, ele tinha direito de pedir a alguém que fosse com ele. E se essa pessoa negasse e acontecesse alguma coisa com o indivíduo, aquela pessoa que negou era culpado da morte do outro. Então Jesus diz: se alguém te pedir para andar 1.609 metros, uma milha, vai com ele 2 milhas. Jesus não quebra princípio. O que devo fazer, Senhor? As águas são más. O povo viu que o problema não era físico, não tinha como resolver. Talvez já tivesse feito algumas mandigas lá, mas não conseguiram. Não adianta ir ao médico, não adianta ir ao advogado, não adianta ir ao juiz, porque o problema é de ordem espiritual. Pai, o que eu faço? Está tudo dando errado lá em casa, está tudo dando errado com meus filhos, não querem seguir a Cristo, não querem ser obediência. Qual é a fonte que você está bebendo? Jesus curou o cego, e o cego estava ali à beira do caminho, logo estrategicamente de Jericó, aquela cidade lá atrás que tem uma história, que tem um homem por trás dessa história que eu já vou falar dele. Agora Jesus já entra em Jericó, e a entrada de Jesus em Jericó mudou tudo. Jesus cura aquele homem, o homem vai embora feliz da vida, reconheceu que era o filho de Davi que estava ali. Jesus vai fazer outros milagres, não foi só esse em Jericó. Mas
Mas existe um homem que tentou e fez a reconstrução de Jericó. O nome dele é Riel. E se hoje Riel aparecesse aqui na igreja e viesse pedir oração, levantasse a mão, aceitasse Jesus, e desesperado ele dissesse: pastores, o que eu devo fazer? Está tudo errado na minha casa, tudo ruim, uma maldição caiu na minha casa. O meu filho mais velho morreu, o meu caçula também morreu, não sei o que fazer. Você e eu poderíamos dizer para Riel: filho, você viu a história, você já sabia. Com tanta obra para você pegar, você tinha que pegar justamente essa que já estava sob efeito de maldição. Você tinha que ir no lugar que Deus falou para você não ir. Você tinha que brincar no terreno do inimigo. O filho mais velho, Avirã, morreu quando ele começou a construir. E o Seguf morre quando ele termina. A cidade de Jericó agora está erguida. Herodes vai fazer um monte de construção. E nos dias de Jesus, quando Jesus entra em Jericó, Jesus anula toda aquela história ruim e ele vai fazer agora uma nova história em Jericó. Mas ainda falta alguma coisa: o sal. O povo foi e pediu, e Eliseu foi até a fonte com um prato novo. Olha, para o novo entrar, o velho tem que sair. É Bíblia. Às vezes tem algumas mudanças que a gente tem que fazer, irmãos, e a gente não quer fazer. Às vezes tem algumas palavras que nós precisamos falar aos nossos filhos, parentes, esposo, esposa, que a gente não quer falar, mas nós temos que falar, porque a fonte precisa ser curada. Esterilidade, não só feminina, mas esterilidade produtiva. É estéril na vida, é estéril na profissão, é estéril no casamento, é estéril na felicidade. Tem esterilidade porque não está bebendo da fonte certa, ou não pediu para Jesus sarar a sua fonte. Eliseu vai no mais profundo do problema. Não era superficial. Quando ele joga o sal, pelo Senhor, ele diz que a partir de agora, diz Jeová, eu purifiquei estas águas e elas não mais causarão morte nem esterilidade. Eclesiastes 10, que nós lemos, sabe por que a mosca posa no perfume? Porque a tampa está aberta, porque o perfume está descoberto, porque a comida está descoberta. E espantar a mosca não é expulsar demônio, porque enquanto você não corrigir o que está levando a mosca para ali, você não vai tirar ela dali. Não adianta pegar o remedinho lá, se você não resolver o problema. Se for alguma coisa estragada, você tem que tirar, tem que limpar, porque as moscas vão se reunir também para causar os seus ovos. Mas o perfume, ela vai danificar o perfume, porque ela vai colocar larvas, vai dar mau cheiro. Mas o pregador, ele diz que um pouco de tolice pode fazer perder toda a sabedoria de um homem. De onde vem a nossa inteligência ou a nossa sabedoria? Vem do? Não ouvi, vem do? E Tiago vai dizer para ele: se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Você só precisa estar sarado. Se eu estou em angústia, se eu estou em mágoa, se eu estou com feridas,
eu estou bebendo fontes contaminadas. E a fonte era grave, porque ela causava morte. Vocês viram aí? Não são minhas palavras. Mas Eliseu vai dizer: a partir de agora, essas águas eu estou purificando, e elas não mais causarão morte e esterilidade. Irmãos, aquelas águas eram amargas, eram ruins, eram perigosas, mas o homem de Deus foi e não deu ouvido e nem se preocupou com os danos. Ele foi no problema, ele mergulhou no profundo, e quando ele joga o sal, ele faz um pacto eterno de conservação, que até hoje, quem tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, você pode beber da fonte de Jericó, porque é considerada hoje uma das águas mais puras e limpas de Israel. Isso é o Senhor. Curando a fonte, vai curar todos os seus problemas. Curando a fonte, vai curar todas as esterilidades. Nós tivemos um testemunho de uma certa mulher, que ela vinha de uma origem, a sua avó foi prostituta, a sua mãe foi prostituta, e ela agora quer reagir contra isso. Ela não aceita a vida dos seus parentes, e ela começa a lutar contra aquilo, mas ela não luta com o princípio do amor. Ela usa outros princípios. Ela usa o rancor, ela usa a amargura, ela repudia a sua família. E aos 17 anos ela vai ter um filho, e já começou um pouco a assustá-la, porque ela já estava meio que repetindo toda a história. E vão se passar quase 20 anos, e essa mulher não vai mais gerar. As suas ancestrais, avó, bisavó, tinha muitos filhos, e todos os filhos que ela tinha, elas davam. Essa menina foi inclusive adotada por uma outra família, não foi criada pela sua mãe, e por isso ela dizia que ela não queria ter aquela vida dos seus pais. 20 anos depois, ela já crente, ela ora e começa a pedir ao Senhor, que ela não aceita que ela não gera, ela quer gerar, porque a sua avó gerava, a sua mãe gerava, e todos eram muito férteis. E o Espírito Santo vai dizer para ela, testemunho dela: você repudiou a sua família. Ué, mas eu recusei. Mas você não usou pelo princípio do amor. É a boca de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Pregam, mas só sai palavra. Não tem unção, não vão fazer mudança, não vai fazer transformação. E isso é aqui, a palavra. A fonte estava lá, tinha água, mas não servia para beber, porque causava morte. São coisas, irmãos, tão simples, que a gente deixa passar e a gente não percebe. Adoni-Bezeg era um rei ruim, e quando o povo de Judá vence o reino de Adoni-Bezeg e captura ele, imediatamente, não era comum do povo de Israel fazer o que fizeram, mas eles cortaram os polegares e os hálux, os dedos do pé. Quem amputa o dedo dos pés tem dificuldade de andar, não tem equilíbrio. E aqui, movimento de pinça, fica difícil. O que Adoni-Bezeg fazia? O reis ficava sentado à sua mesa, embaixo no chão, tentando comer migalhas. Comparando com Davi, Davi leva o aleijado Mefibosete para a mesa, coloca na mesa, e quando ele está sentado na mesa, ninguém consegue ver que Mefibosete é aleijado, ele está sentado como um rei.
Davi bota para cima, mas Adoni-Bezegue bota para baixo. Adoni-Bezegue quer ver a pessoa lá embaixo, aquele líder. Se você, no fundo, se você for assim no seu trabalho, por isso eu estou dizendo, é o Espírito Santo falando com você. Saiba lidar com os seus subalternos, saiba lidar com o seu colega de trabalho, no colégio, em qualquer lugar. Adoni-Bezegue, ele não queria dividir o reino com ninguém. Ele não matava os reis, ele humilhava. Ele só queria usar as pessoas, deixava elas lá embaixo, abaixo dele. Davi botava para cima. Como que Adoni-Bezegue acabou? Ele acabou na mesma desonra com que ele fez com o rei. Quando ele foi capturado, ele disse: durante muito tempo eu escravizei 70 reis no meu palácio, e agora vejo que Deus fez a mesma coisa. Quem foi que deu esse comando para o povo de Judá? Foi o próprio Deus, para mostrar para ele o que ele estava fazendo com os outros. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele há de colher. E nós vamos então hoje usufruir das bênçãos de uma fonte transformada. Saul, escolhido por Deus, ouvia Deus. Depois passou a ouvir só os seus generais. Por final, ele não ouvia mais ninguém. Ele foi ouvir quem? A pitonisa. A feiticeira falou a verdade, mas usando um espírito de mentira. Veja, ela usou a verdade, mas ela usou princípios errados. Você está falando, pregando, tentando fazer, mas o seu coração está longe daquilo. Primeiro, deixa Jesus transformar a fonte que alimenta o teu espírito, porque daí vai sair coisa boa. Olha, irmãos, são 11 mil anos da história de uma cidade. E você entrar naquela cidade hoje, e as águas daquela cidade ser considerada uma das mais límpidas do país. Absalão, antes de ir matar o pai, ele fez um pacto. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Obviamente que o Senhor não recebeu. Ele violou 10 concubinas do seu pai. Na porta do templo ele ficou durante 4 anos. Ele não falava mal do pai, mas ele ficava se colocando à disposição para resolver os problemas que o pai não resolvia, usurpando o trono do pai. Como terminou? Se fossem sarados, se tivessem usado da fonte transformada pelo Senhor, seriam homens. Irmão, pastor, aí o senhor está dizendo que Deus não ia cumprir o. Então a gente não precisa estar mais aqui, gente, pelo amor de Deus. Então eu não preciso mais pregar, porque o homem precisa ser transformado, e ele precisa se arrepender dos seus maus caminhos. E quando eu me arrependo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, mas tem toda uma etapa, tem algumas partículas antes. Se o meu povo que se humilhar, se arrepender, confessar, aí se ele me orar eu vou ouvir. Mas se orar antes não adianta não, pode esquecer. Deus não ouve oração que está sendo alimentada com fonte de maldição. Que o Senhor traga transformação na sua casa. Que essa frase, que essa determinação de Eliseu: torneis a sarar, Senhor, esta água novamente, e traga vida a este lugar. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nesta noite. A fonte pode até ser contaminada, mas o Senhor vai transformar ela agora na sua vida. Talvez você venha e vá nos cultos, e lá na sua casa tem ainda uma fontezinha contaminada, na sua família. Quem sabe as doenças, as enfermidades precisam ser apresentadas ao Senhor, e pede: Senhor, cura a fonte do meu lar, cura, Senhor, e transforma. Tu
tudo que tem sido negativo na minha casa. Talvez você tenha alguém que você não dirija a palavra, que você não fale. Talvez tenha gente aqui na igreja que você não senta perto. Não dá, gente. Não tem esse lugar no céu. Precisamos deixar a fonte ser transformada. Eu quero encerrar meu último minuto orando com você. Curva a sua cabeça. Pai, a tua palavra diz que nenhuma mensagem volta vazia. Que haja um terreno fértil e não infértil. Que haja cura, Senhor, a partir de hoje nas muitas vidas que estão aqui. Que aonde há mágoa, que aonde há ferida, que aonde há dor, aquele, Senhor, que está magoado, entristecido, que não consegue perdoar algo que lhe foi feito, ele está bebendo de uma fonte contaminada, mas ele precisa que tu transforme essa fonte. Aquele que perdeu alguém e que nessa hora, Senhor, até fica revoltado com o céu, perdoe, Senhor. Ajude-o a entender essa transformação. Ministra sobre essas vidas que estão aqui e aquelas que estão nos assistindo através dessa transmissão. Leve cura nesses lares, leve libertação nessas famílias. Senhor, se ainda há aqui pessoas que deixaram coisas para trás, que não querem mexer, aquelas caixinhas pretas que ninguém quer abrir, em nome de Jesus, cura, porque a palavra desta noite é cura, Senhor. E que sejam transformadas as suas fontes, e que sejam para sempre como as fontes de Jericó até o dia de hoje, em o nome de Jesus. Amém.